Alô, galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez na loja do concurseiro, num momento muito oportuno, que é falarmos um pouco sobre o conteúdo programático da PM do Tocantins, um concurso muito esperado por nós da loja do concurseiro e também por você, que tenho certeza que já começou a sua preparação. Nós vamos agora nessa videoaula, vamos comentar um pouco sobre o conteúdo programático e resolvermos algumas questões da organizadora, que é a OCP. Além disso, tenho plena convicção que você já está na preparação e nós estamos a todo vapor aqui na loja do concurseiro, deixando tudo prontinho já para você que está se preparando. Antes de começarmos, eu queria mandar um abraço especial para os meus amigos de Palmas, Araguatins, Araguacema, além disso, Porto Nacional, os meus amigos do Maranhão, Açailândia, nós também temos Balsas. Abraço também para os meus amigos de Imperatriz, de Barreiras, no estado da Bahia, e também um grande abraço para os meus amigos no estado do Pará, assim como Marabá, Paraupebas, Tocantins. Tenho certeza que, além de todas essas cidades, nós temos um alcance muito grande aqui na loja do concurseiro. Beleza? Então vamos agora entender o seu conteúdo programático. Compreender o conteúdo programático é fundamental para que você consiga fazer uma boa prova, porque a partir do conteúdo programático é que você vai criar as suas estratégias de estudo. Então eu vou tentar decifrar para você, num linguajar menos técnico, o mais claro possível, aquilo que realmente vai cair na sua prova, no qual a OCP, que é a organizadora, acabou exatamente colocando na área de atualidades e conhecimentos regionais. Nós temos 6 itens que você vai perceber comigo. O primeiro item fala assim: mundo contemporâneo, elementos da política internacional e brasileira. Aí você está se perguntando, mas professor Helder, o que isso é, gordinho? Isto aqui representa a ideia de basicamente compreendermos um pouco mais sobre a política internacional, compreendermos essa política internacional em vários aspectos. No aspecto de conflitos, por exemplo, Estados Unidos, Coreia do Norte, no aspecto relacionado a questões terroristas, em um aspecto relacionado também a uma questão de blocos econômicos, União Europeia, Mercosul, NAFTA, e além dos aspectos internacionais, que podem estar relacionados diretamente a situações envolvendo diferentes países, ou acordos comerciais, ou até mesmo importantes órgãos, instituições multilaterais. Também é importante entender os elementos da política brasileira, tanto uma política interna, tá certo, como a política externa, a política econômica brasileira, a política social, as relações econômicas do Brasil com o mundo. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o que vai acontecer? Cultura internacional. A cultura internacional que nós vivemos hoje, basicamente ela está pautada na ideia do que? De uma ocidentalização. Lembre sempre que nós vivemos numa sociedade marcada pelo processo de globalização, e essa globalização ela vem cada vez mais marcando uma cultura ocidental em estilo basicamente imitado por vários povos do mundo, pelo estilo dos Estados Unidos, pelo estilo estadunidense, que é um estilo consumidor, que é um estilo urbano, que é um estilo de uma sociedade extremamente consumista, que isso vai acabar também trazendo como consequências comportamentos no aspecto da moda, comportamento no aspecto também da culinária. Essas tendências da cultura internacional, principalmente aí dos países mais ricos, nós temos que compreender. Além disso, no terceiro tópico que está no seu conteúdo programático, fala assim, cultura e sociedade brasileira. Música, literatura, arte, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais e revista. Helder, muita coisa, gordinho. Não, calma.
O que nós temos que entender? A ideia é fazer com que você compreenda os principais aí estilos musicais do Brasil, avançando diretamente desde os mais polêmicos, né, até os mais tradicionais. Podemos falar de um estilo musical vindo um pouco mais, né, também do Rio de Janeiro. Podemos passar pela questão do chorinho, podemos ir também pela própria situação do funk, ou até mesmo passando pela ideia da bossa nova, passando pelo samba. Essa que é a ideia, é percorrer este mundo literário, percorrer o mundo da arte, da arquitetura, do desenvolvimento do rádio, do cinema, do teatro, jornal e televisão. Ou seja, nós vamos trabalhar muito próximos aqui também, naturalmente, com o professor de História, que ele vai acabar fazendo o contexto histórico exatamente aí desses importantes instrumentos da cultura brasileira, que acaba vindo da música até mais ou menos aqui a televisão. Depois nós vamos ver descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. O que isso representa no seu conteúdo programático? Nada mais do que o pensamento do desenvolvimento do meio técnico, científico, informacional. Lembra do termo este que foi criado pelo professor Milton Santos. O desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional é marcado pela atual revolução tecnológica que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo hoje no momento ímpar da ciência, em virtude da grande velocidade da produção, da velocidade da informação, e isso naturalmente acaba gerando mudanças no mundo do trabalho, mudanças no comportamento da sociedade, acaba gerando novas relações sociais, acaba então gerando o quê? Impactos na sociedade contemporânea. E o quinto item fala do quê? O desenvolvimento urbano brasileiro. Aí nós vamos ter que compreender o processo de urbanização, o conceito de urbanização, a ideia das regiões metropolitanas. Vamos ter que entender que de desenvolvimento urbano é uma coisa, crescimento urbano é outra. O crescimento urbano pode estar relacionado a um crescimento desordenado. O desenvolvimento urbano, já se espera que as cidades, que o espaço urbano brasileiro abrigue um novo comportamento, seja marcado por cidades que sejam planejadas com relação à acessibilidade, com relação à mobilidade, um desenvolvimento urbano que atenda os seus múltiplos aspectos. No primeiro quadro, esses são os 5 itens gerais, que naturalmente vão ficar com profissionais tanto da história como da geografia aqui da loja do concurseiro. Depois, nós vamos vir para o 6º item. Esse 6º item, nós dividimos ele indo até 6.9, no qual é basicamente o que agora? História e geografia do estado do Tocantins. Aí sim nós vamos precisar de um rigor histórico muito maior. E esse rigor histórico, naturalmente, aí nós temos o grande professor Pantoja, um dos maiores historiadores desse país, que vai mostrar muito bem, juntamente, claro, comigo, sobre a ideia do que? Da ideia da separação, o movimento que leva à separação do estado a separação do Goiás para formar o estado do Tocantins, O que estava por trás disso? Quem exatamente motivou essa separação? Como ocorre a criação do estado do Tocantins? Desde o seu primeiro governo até o governo atual. Então vamos estudar aí todos os governos que passaram, tá certo? Pela administração aí do estado do Tocantins, como também nós temos aqui, governo e administração pública estadual, entender o papel das principais secretarias, entender como que é a governabilidade a partir de Secretaria do Meio Ambiente, a partir de Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Obras, tá certo? Então, como que está a administração pública do atual governo? A divisão política do estado do Tocantins,
como também compreendermos clima, vegetação, hidrografia, que já são aí naturalmente aspectos mais ligados à geografia física. E naturalmente as atualidades ligadas ao estado do Tocantins, ligadas à economia, à política e ao desenvolvimento. Nesse caso aqui, nós pedimos que nesse momento as informações locais, os jornais, né, de grande veiculação vão ser muito importantes. Eles vão ter um papel fundamental para trazerem notícias mais atualizadas, trazerem notícias mais do dia a dia até a data da sua prova. Então, o que acontece? Conteúdo programático na área de atualidades e conhecimentos regionais, 5 itens que são itens que acabam tendo uma expressão bem geral, que vai de política internacional até desenvolvimento urbano brasileiro, e o 6º item, que dentro do 6º item ficam 9 itens relacionados tanto à história como à geografia do estado do Tocantins. É difícil? Não é difícil. Eu tenho certeza que se você ficar bem concentrado, se você fizer uma boa preparação, você com certeza vai fazer uma excelente prova e vai conseguir ser aprovado. Porém, nós temos que entender como a sua organizadora, como a OCP pede exatamente isso na sua prova. E é exatamente aqui, que nós vamos então dar algumas dicas. É exatamente a partir daqui que nós vamos perceber, a partir de alguns tópicos do seu conteúdo programático, como que isso pode realmente se tornar aí uma questão, tá certo? Na sua prova que você vai fazer. Então, olha só, eu peguei aqui, o que é isso? Mundo contemporâneo, elementos da política internacional e brasileira. Isso pode estar relacionado a alguns aspectos. Por exemplo, você tem que entender que você vai ter que assistir telejornais todos os dias e acompanhar, seja pela internet ou seja pelo jornal propriamente lido, de grande veiculação, você vai ter que estar todos os dias lendo e tomando posse e cada vez mais se apropriando daquilo que está acontecendo nas atualidades internacionais. Porque isso está relacionado à política internacional. Hoje, o que mais nós percebemos, algo de muito confuso na política internacional, qual é a situação? Estados Unidos e Coreia do Norte. Sabemos muito bem, que nós temos um momento muito confuso na relação de Donald Trump com Kim Jong-un, no qual os dois acabam o tempo todo trocando farpas, no qual a Coreia do Norte, apesar de ser um país que é marcado por uma gigante pobreza, tem um potencial militar realmente muito expressivo. Os Estados Unidos, hoje, na figura do presidente Donald Trump, cada vez mais confirma uma ideia mais dura, uma ideia cada vez mais de pouco diálogo, muito diferente do próprio Barack Obama, que já tinha uma relação internacional, que já fazia uma política internacional muito mais aberta. Então eu tenho que entender o jogo que é exatamente, que acaba sendo feito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Para isso, o que acontece? Você tem que estar lendo as principais revistas, tem que estar lendo na internet, tem que estar lendo os jornais de veiculação, tem que ficar muito atualizado. Olha só bem aqui comigo. A troca de ameaças entre Estados Unidos e Coreia do Norte esquentou novamente nesta terça-feira. Donald Trump afirmou em mensagem em sua conta no Twitter que está pronto para lidar com Kim Jong-un, mesmo sem a ajuda da China. A Coreia do Norte busca por problemas. Se a China decidir ajudar, isso será ótimo. Se não, resolvemos o problema sem eles, escreveu Donald Trump. Revista Veja é uma sempre muito cobrada. Temos também o portal G1. Enfim, você precisa estar lendo e precisa se apropriar desses conhecimentos que vão estar na política internacional. Também, ou pode ser esta reportagem, como essa outra bem aqui, Donald Trump diz que a guerra com a Coreia do Norte é uma possibilidade real.
As declarações do presidente americano foram feitas quando surgem as imagens dos mais recentes exercícios de artilharia do exército norte-coreano. Euronews já é aqui a reportagem. É algo que você está vendo todos os dias e que você vai precisar estar também tendo sua capacidade mais crítica de entender o radicalismo, tanto do presidente Donald Trump, como também desse jovem ditador da Coreia do Norte. Ou pode estar vindo dessa forma, ou quem sabe também podemos falar de política internacional relacionado o quê? A ataques terroristas. E você vai lembrar que a Europa foi alvo, pelo menos aí nos últimos 3 anos, a Europa foi um forte alvo de grandes atentados terroristas, né? O povo europeu é um povo que vive com medo. Isso começa cada vez mais a se intensificar a partir do quê? Né? Como consequência da Primavera Árabe, como consequência diretamente de vários ali refugiados de guerra que tentaram atravessar do norte da África para o continente europeu, e juntamente com esses refugiados de guerra, pessoas ligadas a grupos terroristas, de forma especial a Al-Qaeda, vão então planejar alguns ataques terroristas. E a Europa, né, nós vamos perceber essa situação que está deixando o povo europeu realmente o tempo todo muito preocupado. Só para você lembrar o que aconteceu bem aqui, ó, nós temos Berlim, aqui na Alemanha, 19 de dezembro de 2016. O tunisiano Anis Amri lança caminhão que dirigia sobre uma feira de Natal em Berlim, deixando 12 mortos e 48 feridos. Tá certo? Nós também temos outro importante caso que foi muito emblemático na Europa, que foi a situação de Nice, na França, como também nós, se formos mais lá atrás um pouquinho, vamos lembrar do Charlie Hebdo, né, daquele jornal cartunista que foi duramente atacado. Aí nós vamos pegar, ó, mais uma vez, ó, tunisiano lançou seu caminhão contra uma multidão na noite de festa de Natal, da noite da festa nacional, né, que é comemorado a queda da Bastilha, matando 86 pessoas, deixando mais de 400 feridos, né? Foi uma grande comoção em todo o continente europeu. Como também podemos pegar situações mais recentes. Olha só, agora aqui de 2017, nós temos o britânico convertido ao Islã, Khalid Massoud, investe seu carro contra a multidão sobre a ponte. 4 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas. Em seguida, ele esfaqueia um policial antes de ser morto diante do próprio parlamento, né? Na frente do parlamento britânico. Outra situação que também gerou muita comoção. E aí eu quero que você perceba que nessas reportagens sempre está sendo o quê? Envolvido apenas basicamente um terrorista usando um carro, usando um caminhão. E aí essa nova estratégia de terrorismo é chamado do quê? Do lobo solitário. Esse lobo solitário, ele vai fazer o quê? Ele não precisa mais gerar uma arquitetura tão grande de um ataque terrorista. O planejamento já não é tão grande assim como foi, por exemplo, o planejamento, né, da Al-Qaeda, da Al-Qaeda, Talibã, para a derrubada diretamente das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. É um planejamento muito mais curto, é um custo financeiro muito maior, muito menor, melhor dizendo, muito menor, no qual o que esse ataque ele tem também uma ideia de deixar a população em pânico. É o chamado lobo solitário. É isso que eu preciso que você faça. Eu preciso que você acompanhe essas reportagens, que você resgate, inclusive, algumas reportagens lá atrás que foram muito importantes sobre ataques terroristas, sobre relações diretamente Estados Unidos, Coreia, para que você possa acertar essas questões, tá certo? Como também, olha só, também relacionado à política internacional, que é um tema extremamente vastíssimo, né? Um tema muito largo, um tema muito vasto, pode estar relacionado ao papel da ONU, né? A Organização das Nações Unidas, que tem vários braços a ONU.
tem o braço do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o que pensa a ideia do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. Nós temos aí o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o responsável pela ideia das grandes conferências ambientais, tá certo? Pelos grandes encontros ambientais. Temos também aqui um braço importante da ONU que cuida do trabalho, que é a Organização Internacional do Trabalho, como também a Organização Mundial da Saúde. Temos a Unicef, temos outros importantes órgãos como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e assim sucessivamente. É importante entender qual é o papel desses organismos multilaterais, qual é o papel dessas instituições, seja na área do meio ambiente, seja na área do desenvolvimento, seja na área do comércio, como é o caso da OMC, ou seja até mesmo aqui da OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Então é importante entender quais são as políticas que são travadas em diferentes departamentos, nos quais nós temos um número significativo de países que participam aí dessas instituições que acabam tendo um caráter multidimensional, né? Que acabam exatamente tentando resolver ou amenizar algum tipo de situação, né, que não seja legal. É importante você ficar também muito atento. Ou diretamente entender a ideia da relação econômica dos países. A relação econômica, a política econômica dos países hoje acaba se dando principalmente através dos chamados blocos econômicos, né? Olha só, é importante saber que os blocos econômicos representam uma etapa da globalização e que os governos são os mais importantes para a sua formação. É importante você compreender que hoje nós temos um número significativo de blocos econômicos, que a tendência, que a moda hoje no processo globalizante é a ideia de uma aliança comercial. Apesar do Reino Unido ter se divorciado recentemente da União Europeia, mas nós percebemos esse movimento ainda muito intenso, tá certo? Então você precisa conhecer aí a União Europeia, o Mercosul, que é o nosso bloco econômico, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a própria Venezuela, que está suspensa no bloco, mas é um membro efetivo, Estados Unidos, Canadá e México no NAFTA, Parceria Transpacífico, Aliança do Pacífico, União das Nações Sul-Americanas, que é o Unasul, Comunidade Econômica Latino-Americana e Caribenha, que é a CELAC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, e também nós temos aqui, não é propriamente um bloco econômico como o Mercosul e a União Europeia, mas é um grupo de países que acaba tendo algumas características comuns, características de parcerias comerciais, características hoje também de serem países que tiveram um crescimento econômico considerável nos últimos anos, apesar do Brasil ter vivido essa crise, está vivendo ainda essa crise, mas nos anos anteriores o Brasil tem uma relação muito legal do seu crescimento econômico, e nós estamos falando de quem? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, que é o chamado grupo dos emergentes, que é o grupo dos BRICS. Então, as relações econômicas ou as políticas econômicas nos últimos anos, ou até mesmo nos últimos dias, elas acabam basicamente se dando através do quê? Desses blocos econômicos, de alianças comerciais, ou até mesmo aqui dos grupos dos emergentes, que é o grupo dos BRICS. Perfeito? É dessa forma que você precisa compreender. É por isso que você obrigatoriamente vai ter que estar assistindo os telejornais, vai ter que estar acompanhando os noticiários e lendo realmente aí, e lendo com certeza os principais veículos de comunicação. Olha só como isso já caiu na prova, ou seja, como a AOCP já pediu um tema desse na sua prova. Veja só comigo, olha só. Aqui nós tivemos uma questão de 2012
da AOCP, do Instituto Benjamin Constant, técnico e tecnólogo. Fala assim, ó, o G8, o grupo dos 8, é um grupo internacional formado pelos 7 países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, com a participação adicional da Rússia. Assinale a alternativa que apresenta um país que não pertence ao G8. Aí você vai lembrar, o G8 nós estamos falando do quê? Do grupo dos países mais poderosos do mundo. Nós estamos falando das principais economias do mundo. Nós estamos falando do grupo dos países que controlam literalmente grande parte da economia mundial. Quem não faz parte desse G8 aqui? Ele já ficou fácil, né? Aí ele vai dizer, ó, nós temos a Rússia sendo adicionada a esse G8. Quem é? Estados Unidos? É claro que os Estados Unidos é membro do G8. Japão, sim. Alemanha, sim. França também, sim. Bem facilzinho, né? É claro que o México é um país aqui, ó, que não pertence ao G8. A AOCP sempre gosta de algumas questões na negatividade. Marque a irregular, marque a que não pertence, como exatamente essa que eles fizeram. Então, quem não pertence ao G8, com certeza, olha só, é o México. México é país de terceiro mundo, país aí fronteira com os Estados Unidos, tá certo? É um país que apresenta naturalmente alguns problemas sociais, né? Apesar de ter um crescimento econômico, apesar de ser um país que tem um destaque do ponto de vista industrial, mas o México não pertence com certeza bem aqui ao G8. Isso não pode com certeza. Vamos então aqui na segunda, olha só, fala assim, beleza, ó, bem recente, 2016 agora, ó, Prefeitura de Marilena, no Paraná, agente da Defesa Civil, nível médio. Em 1989, ocorreu um evento que mudaria completamente o curso da história, que foi a queda do Muro de Berlim. Em 91, houve o esboreamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tais eventos colocaram fim a um dos mais temerosos capítulos da história mundial, que foi. O que acontece bem aqui? Está na área da atualidade? Sim, está na área da atualidade. Só que está muito mais num contexto internacional do que um tema jornalístico atual. É aí que você vai fazer a diferença. Porque você vai precisar também pegar um pouquinho mais lá atrás, né? Apesar de que eles pediram em atualidades, mas olha só, o evento foi em 89. Aí você tem que lembrar. O que acontece bem aqui? Queda do Muro de Berlim em 1989 e no ano de 1991 nós temos o desaparecimento, nós temos a derrocata, nós temos aí a ideia de sucumbir à União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses dois eventos, queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, marcam o fim de que período? Com certeza vai marcar o fim do período da famosa Guerra Fria. Conflito ideológico e indiretamente militar envolvendo os Estados Unidos, representante do modo de produção capitalista, e a União Soviética, representante do modo de produção socialista. Com certeza absoluta, nós temos bem aqui então, olha só, Guerra Fria. É uma questão que é de atualidades, mas tem cara de geografia internacional, tem cara de geografia política, tá certo? Tem cara de um contexto internacional que você basicamente é obrigado a saber. Que nós saímos do período da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, com o fim da União Soviética, e entramos na chamada nova ordem mundial. E a nova ordem mundial se instala a partir do momento em que nós temos, para alguns autores,
A queda do Muro de Berlim, em 89, que gera a reunificação das duas Alemanhas, ou diretamente em 91, que marca o desmembramento da União Soviética. Quando esses dois episódios ocorrem, naturalmente acaba bem aqui a Guerra Fria, acaba a bipolaridade, termina a velha ordem mundial e inicia a nova ordem mundial. Tranquilo? Que beleza! Vem comigo agora aqui, ó. De novo, 2016, a OCP, Prefeitura de Marilena, agente da Defesa Civil, nível médio. Na manhã do dia 11 de setembro do ano de 2001, o mundo ocidental sofreu imenso abalo. Um ataque terrorista organizado pela Al-Qaeda às duas torres do até então maior edifício do mundo, o World Trade Center, situado em Nova York, vieram abaixo, deixando milhares de pessoas mortas, além de um mundo todo em estado de alerta. Esse ataque terrorista, segundo foi apurado pela inteligência americana, foi idealizado por quem? Quem foi aí o principal arquiteto, né? Quem foi o principal planejador do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos? Será que foi Bashar al-Assad? Será que foi Hosni Mubarak, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein ou Osama Bin Laden? Eu tenho certeza que você sabe, porque essa questão ela é muito fácil. É claro que foi aqui Osama Bin Laden, né? Aquele que vai exatamente arquitetar durante 3 a 4 anos, o ataque dos Estados Unidos, que foi com certeza o maior ataque terrorista já da história da humanidade. Perfeito? Osama Bin Laden. Uma questão bem tranquilona que eu tenho certeza que você iria saber. Vamos comigo então, vamos elevar um pouquinho agora aqui. Vamos elevar. Fala comigo aqui agora, ó. 2012, Instituto Benjamin Constant, técnico e tecnólogo. Assinale a alternativa correta sobre o G20. Ainda agora foi G8, agora é G20. Assinale a alternativa correta sobre o G20. Envolve apenas países do hemisfério sul. O G20 é o chamado grupo das 20 maiores economias do mundo. É um grande fórum de discussão dos países mais poderosos, dos países que são detentores aí de produtos internos, né, que são detentores de PIBs, que têm um grau, né, de importância realmente considerável na atualidade. Então, quando ele diz bem aqui, ó, envolve apenas países do hemisfério sul, não pode. Vem comigo na B. O grupo promove, dentre outras ações, a discussão entre os mais ricos e os emergentes, com destaque para as questões políticas que visam a estabilidade financeira internacional. Quem é o grupo dos mais ricos? G8. Grupo dos emergentes. Vou botar os outros 12 formando quem? O G20. Então o G20 é o quê? O G8 mais o grupo dos emergentes, dos mais emergentes, que vão formar o G20. Perfeito, lindão, letra certa bem aqui é a letra B de bola. Tranquilo? Olha só bem aqui, ó. Vem comigo na C. Concentra discussões sobre desenvolvimento industrial, mas não discute aspectos econômicos. Está tudo errado. Dizer que concentra a discussão no desenvolvimento industrial, está errado em dizer, ó, não discute aspectos econômicos mundiais, tendo perdido a representação do Banco Mundial. Nada a ver. Olha D. O Brasil pleiteou a participação nesse grupo, mas teve seu pedido negado. Está errado. É claro que o Brasil é um país que participa das reuniões do G20, porque é um país emergente. Olha bem aqui na letra E. A América Latina está representada apenas pelo México e Cuba. Pensa com o titio, pensa comigo. Cuba bem aqui pode? Não pode, né? Sabemos que Cuba, um país que enfrenta gigantes dificuldades financeiras, é claro que jamais poderia fazer parte aqui do G20. Não pode. Então ficou com certeza na letra B de bola. Legal? Que bacana. Vamos aqui então no item, na questão de número 5, que fala bem aqui assim, ó.
Qual das alternativas abaixo descreve melhor a política de relações externas do Brasil? Olha só bem aqui, ó, bem a cara lá do edital, né? Brasil, política, né? Agora, que política é essa? Política externa. Como que nós vamos perceber uma questão que está relacionada à política externa brasileira? Vem comigo. São relações unilaterais beneficiando o Brasil, com intervenções militares sempre que necessário. O Brasil, ele mantém um quadro na sua política externa unilateral? Claro que não. O Brasil, sempre que necessário, ele realiza intervenções militares para representar os seus próprios interesses? Está tudo errado. O Brasil, ele mantém relações multilaterais, ou relações que acabam marcando a multidimensionalidade, o respeito, a paz, a harmonia. Não pode bem aqui. Olha B, são relações unilaterais, já errou de novo, que se beneficiam muitas vezes o país do outro lado, como no episódio das refinarias bolivianas. Não são relações unilaterais. Olha a letra C, são relações multilaterais com soluções pacificadoras, como no comando da Força de Paz no Haiti. Segura. Vem na D. São relações multilaterais, procurando soluções pacíficas e sem intervenções nos assuntos internos dos países. Tá bonito também. Olha, vem comigo na E. São relações multilaterais, procurando soluções pacíficas, mas que fortaleçam o domínio brasileiro na América do Sul. Se o Brasil tem um caminho da multilateralidade, ele não pode querer que fortaleça aqui, ó, o seu domínio. A ideia não é essa da multilateralidade. E agora, Helder, ou é C ou é D. E tenho certeza, é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que você marcou a letra D. Por que que é a letra D? Olha só, são relações multilaterais, procurando soluções pacíficas e sem intervenções nos assuntos internos dos países. O Brasil, ele não pode gerar intervenções internas. O Brasil não pode gerar ali, naquilo que foi decidido pela população de um país, ali não pode gerar intervenções, a não ser que traga prejuízo para uma minoria, que tenha apoio de uma outra entidade. Mas nós não podemos fazer isso. Helder, por que está errado na C? Olha comigo, ó. São relações multilaterais com soluções pacíficas até aí, beleza? Como no comando das forças de paz no Haiti. O que acontece bem aqui? As tropas que o Brasil mandou para o Haiti, elas não estavam propriamente relacionadas aqui a uma questão de paz, mas muito mais de humanidade. Era capacete azul da ONU. Capacete azul da ONU está relacionado à questão de humanidade. Lembra do quê? Lembra do último terremoto que foi gigante no Haiti, gerando um número realmente também grande aí de mortos por esse país aí na América Central, e o Brasil manda não na missão da paz, mas o Brasil manda na missão humanitária, muito mais humanitária para o Haiti do que propriamente na questão de paz. Por isso que a letra certa é a letra D. É uma questão mais chatinha, né? Porque tinha que entender o que tinha acontecido aqui. Se fosse questão de paz, o Haiti tinha que ter vivido guerra. É verdade, teve uma situação de guerra civil no Haiti, mas o último episódio no Haiti foi muito mais a questão do terremoto, que o exército brasileiro foi mandado para lá, e aí é questão de terremoto, é questão de humanidade e não propriamente de paz. Letra certa, letra D. Legal? Tranquilo. Que 5-0 para você. É dessa forma que a sua organizadora, a AOCP, vai pedir. É por isso que você precisa estar muito antenado nos telejornais. Não só nos telejornais, mas você precisa, acima de tudo, bem aqui, ó. Você precisa estar conosco aqui na loja do concurseiro. Você que está empenhado no seu estudo, você que quer a sua aprovação,
eu lhe convido para para adquirir o passaporte para a felicidade, o passaporte para a sua aprovação. Esse passaporte da sua aprovação está relacionado aqui, ó, soldado, curso completo, vídeo, aulas de teoria, exercício, 3 simulados, revisão online, revisão de véspera e mais a apostila em PDF. Isso tudo custando apenas R$ 277. Aí eu pergunto para você, o que é R$ 277 para quem está almejando um salário para mais de R$ 4.000, que é o salário exatamente aqui para soldado? Então você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho certeza que quer a sua aprovação, é um momento muito oportuno para você colar conosco aqui na loja do concurseiro e você conseguir a sua aprovação. Assim como nós temos a nossa preparação para soldado, também temos aqui a preparação para a PM do Tocantins, aqui para cadete. Curso completo, a mesma situação, vídeo, aulas de teoria, exercício, 3 simulados, revisão online de véspera, mais apostila em PDF. Já para o cadete é um pouco mais elevado, R$ 330, naturalmente, né? Também, até porque o salário do cadete é superior ao do soldado. Então, não perca essa oportunidade. Se você está gostando desta videoaula, eu tenho certeza que você vai ficar muito mais interessado e vai se apaixonar e vai se dedicar muito mais adquirindo exatamente os nossos produtos aqui na loja do concurseiro. Beleza? Aguardo você aí comprando os nossos produtos. Vem comigo então, continua aqui comigo. Você pensava que ia acabar? Não, calma, temos mais ainda, ó. Helder, tem um tema muito legal, que é o tema relacionado a desenvolvimento urbano brasileiro. Esse desenvolvimento urbano brasileiro é um tema que está ligado ao nosso processo de urbanização. E você precisa compreender que o Brasil é um país urbano e industrial. E a nossa urbanização é uma urbanização que avançou muito, principalmente aqui a partir da década de 40. Quando o Brasil vai intensificar sua atividade industrial, nós vamos perceber cada vez mais o Brasil tornando-se um país cada vez mais industrial. E na medida que o Brasil avança com as atividades industriais, ele também avança com a urbanização. Então, olha só comigo, em 1940, 31% apenas da população brasileira residia no urbano e 69% residia no rural. Quando nós chegamos bem aqui em 2010, inverteu. 84% da população brasileira vive no espaço urbano contra 16% vivendo no rural. E eu tenho certeza que no censo, né, de 2020, que será atualizado pelo IBGE, que os estudos já começaram, esse quadro da urbanização já vai estar com certeza maior. Então o Brasil ele é um país urbano, nós estamos vivendo um processo cada vez maior de urbanização. E além de nós sermos urbanos, é necessário você compreender que o Brasil ele é um país metropolitano. Por que o Brasil é um país metropolitano? Porque nós temos um número significativo da população brasileira residindo nas famosas regiões metropolitanas. Olha bem aqui comigo, ó. Estima-se que 40% estejam nas 9 primeiras regiões metropolitanas que foram criadas na década de 70. Ou seja, além do Brasil ser um país urbano, ele é um país metropolitano. Por que ele é um país metropolitano? Porque eu tenho uma grande densidade demográfica, eu tenho um grande aglomerado populacional, aí eu tenho um grande número de habitantes vivendo, pelo menos, nas principais regiões metropolitanas brasileiras. E isso é um problema? Sim. Por que é um problema? Porque nós vamos ter um grande número de pessoas vivendo em um espaço muito reduzido. E aí, quando eu tenho um grande número de pessoas vivendo em espaços mais reduzidos, em regiões metropolitanas com, por exemplo, 2,5 milhões, vamos pensar na região metropolitana de São Paulo, com quase 25 milhões
de 25 milhões de habitantes, imagina os problemas que existem. É por isso que nós temos que entender a seguinte ideia. Olha só, o Brasil, ele vai viver uma urbanização acelerada nos últimos 50 anos, é uma urbanização concentrada, porque grande parte da população brasileira vive nas regiões metropolitanas, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Belém, tá certo? Além de ser uma população concentrada em região metropolitana, ela é uma urbanização desigual, já que nós vamos ter espaços nessas áreas metropolitanas, espaços na área urbana marcado pela favela, marcado pela periferia, marcado pelas ocupações irregulares. Por isso que ela é uma urbanização desigual e uma urbanização também desigual do ponto de vista econômico, já que nós vamos ter, infelizmente, uma situação de pessoas tendo que conviver no espaço urbano com baixíssimos salários, morando aí nessas grandes periferias, nessas grandes áreas de favelas espalhadas por todo esse nosso país. Perfeito? Então, nós temos que compreender o quê? Compreender uma grande diferença. Diferença entre desenvolvimento urbano e crescimento urbano. Quando nós falamos em crescimento urbano, geralmente isso se fala muito mais do ponto de vista físico ou do ponto de vista populacional, né? Como assim, Helder? A ideia do crescimento urbano ela é muito mais uma ideia do ponto de vista algébrico. É muito mais do ponto de vista do número. Aumentou o número da população, da população urbana, ou então a cidade, o espaço urbano cresceu fisicamente porque acabou se conurbando, as cidades acabaram se integrando. Só que agora é diferente. Nós não queremos somente um crescimento urbano, um crescimento vertical ou um crescimento horizontal, mas é necessário que tenhamos o desenvolvimento urbano. Então, qual é a diferença? O que é o desenvolvimento urbano que está no meu edital? Que está lá no seu edital? Esse desenvolvimento urbano é exatamente essa imagem aqui. O desenvolvimento urbano está relacionado a um espaço urbano com acessibilidade, a um espaço urbano que traga uma melhor mobilidade, a um espaço urbano que traga uma qualidade de vida legal para os seus habitantes, através das cidades sustentáveis, que traga dignidade para as pessoas com baixa visão, para cadeirantes, que possa ser marcado pelas ciclovias, ciclofaixas, que possa ser marcado pela ideia de um espaço democrático e de direito para todos. Essa que é a ideia do desenvolvimento urbano e essa é a ideia das cidades sustentáveis. Então, por isso que tem diferença de desenvolvimento urbano para crescimento urbano. E nós buscamos o quê? O desenvolvimento urbano, que respeite as diferenças, que respeite as pessoas que precisam de uma acessibilidade, que respeite o cidadino quando ele vai poder caminhar de uma maneira mais rápida através da mobilidade urbana, que seja marcada por menos poluição e assim sucessivamente. Essa é a ideia do desenvolvimento urbano, que está no seu edital e você precisa saber isso. Como isso caiu na prova já? Uma questão interessante de urbanização que também já veio aí numa prova realizada pela OCP, que fala assim, de 2012. Sobre a tendência da urbanização brasileira nos últimos 30 anos, é correto afirmar. Aí ele marca bem aqui, tendência da urbanização nos últimos 30 anos. Perfeito. Vamos lá então. Atingiu seu auge em meados da década de 90, quando os setores primário e terciário atingiram pleno desenvolvimento. Está errado. Por quê? Não podemos colocar bem aqui o setor primário atingindo pleno desenvolvimento. Por quê, Helder? Porque se o Brasil ele vai se urbanizar, o setor primário ele vai diminuir o seu número de trabalhadores.
por conta diretamente do êxito rural, que é a migração do campo para a cidade. O setor primário trabalha com o quê? Com a agricultura, com a pesca, com o extrativismo, com a pecuária. Quando o país se urbaniza, quais vão ser os setores que vão se desenvolver? Os setores que mais vão acabar absorvendo trabalhadores? O setor terciário, que é o setor de comércio, serviço, prestação de serviços, como também o setor secundário, indústria e construção civil. Então, a relação primário com o urbano não pode. A relação é primário, setor primário com espaço rural. Tá tranquilo? Vamos lá. Com a expansão da estrutura do setor terciário, compreendendo um índice alto de empregados, esta tendência acelerou-se ainda mais. Com a expansão estruturada do setor terciário, compreendendo o índice de alto de empregos, esta tendência acelerou-se ainda mais. Eu lhe pergunto, esse setor aqui, ó, com a expansão estruturada do setor terciário, infelizmente, o Brasil cresce no setor terciário, que é o setor tipicamente urbano, só que esse crescimento não é estruturado, é um crescimento desordenado. É por isso que no Brasil nós temos a chamada hipertrofia do setor terciário. E o que é essa hipertrofia do setor terciário? Um grande número de pessoas que acabam ficando na ilegalidade, trabalhando como camelô, como diretamente a questão de vendedores ambulantes, diaristas, que acabam não pagando propriamente seus impostos, tá certo? São as pessoas que estão no chamado mercado informal. Se está no mercado informal, o setor terciário, ele não cresceu de maneira estruturada, e sim de forma desorganizada. Tranquilo? Esse que é o erro. Bora ver aqui. Com a industrialização brasileira, emergiu de um processo tardio em relação à industrialização original que aconteceu na Europa. Este processo encontra-se em pleno crescimento. Vamos lá? Com a industrialização brasileira, emergiu de um processo tardio em relação à industrialização original que aconteceu na Europa. Este processo encontra-se em pleno crescimento. Eu lhe pergunto, será que ainda estamos vivendo um pleno crescimento dessa industrialização bem aqui, ó? Um pleno crescimento? Também está errado isso aí. A ideia bem aqui, ó, do pleno desenvolvimento do setor industrial, ele também fica meio que estranho, principalmente em momento de crise que nós estamos atravessando. Não pode, ó, ou é AD ou é AE agora. Fala assim, a aceleração desse processo diminuiu, dado o fato de que a maioria da população que vivia no campo já ter se deslocado para as áreas urbanas do país. Segura. Aumentou o número de empregados no setor terciário por causa da tendência crescente de grandes negócios pouco capitalizados. Então, quer dizer que aumentou o número de empregados no setor terciário porque existe poucos negócios capitalizados no setor terciário. Claro que não, né? Pelo contrário, não está aqui, essa relação ela fica muito estranha, né? Ela vai exatamente confirmar o que eu disse agora há pouco. Aumentou o número de empregados no setor terciário por causa da tendência crescente de negócios pouco capitalizados. Não existe a ideia de poucos capitalizados, né? O que é a ideia de poucos capitalizados? A própria situação do trabalhador que está servindo como ambulante, que está exatamente também a pessoa que está trabalhando como diarista, a pessoa que está exatamente trabalhando no camelô. Não é a ideia de que eles não vão estar com um pensamento, ficou meio que estranho, de que são pouco capitalizados.
E a ideia não é essa. O setor terciário cresceu principalmente por conta da mecanização do campo, vivida através do pesticida, do agrotóxico, como também do desemprego estrutural, que é aí a substituição do homem pela máquina no setor secundário, e ele vem inchar esse setor terciário. Com certeza, letra certa fica bem aqui, a letra D, ó. A aceleração desse processo diminuiu. Diminuiu um pouco mais a urbanização, né? Diminuiu. Dado o fato de que a maioria da população que vivia no campo já ter sido deslocado para as áreas urbanas do país. Como assim, Helder? Não entendi. Pense dessa forma. Nós estávamos correndo nas décadas de 60, 70, 80 e até mesmo 90, 100 por hora. O Brasil estava se urbanizando muito êxito rural, migração do campo para a cidade. Só que agora continua crescendo, sim, só que continua crescendo num ritmo menos acelerado. Perfeito? Então, continua crescendo, só que num ritmo menos acelerado, por conta de uma urbanização que já tinha iniciado lá atrás. Ó, a aceleração desse processo diminuiu. Continua existindo, só que de forma menor. Letra certa é a letra D. Uma questão que não é tão fácil. É uma questão que não é tão fácil. E aí não dá para fazer só questão fácil, senão eu vou estar lhe enganando. Perfeito? Olha bem aqui comigo. Geografia do estado do Tocantins. Você viu? Nós temos lá o sexto item, e dentro do sexto item vai 6.1 até 6.9, falando tanto da história do estado do Tocantins, como também da geografia do estado do Tocantins. Nesse caso, olha só que nós temos bem aqui, ó, geografia do estado do Tocantins, vegetação e economia. Olha só que nós temos algo que vai ser com certeza absoluta bem cobrado na sua prova, que está relacionado à cobertura vegetal do estado do Tocantins, que você vai precisar exatamente compreender onde que está e quais são as características das vegetações que são encontradas aqui no mais caçulinha estado do Brasil, que é o estado do Tocantins. Nós temos, ó, região da floresta ombrófila densa, região de floresta ombrófila aberta, a região de floresta estacional semitecidual, a estacional tecidual, além aí de toda a área de cerrado, cerradão, que acaba inclusive sendo a área predominante no estado do Tocantins. E naturalmente você também já sabe, principalmente nessa área de cerrado, hoje vem avançando muito a questão da monocultura, ligado ao quê? Ligado à soja. Lembra aí do Tocantins participando do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e a Bahia, que são estados que são marcados pela grande produção da soja. E naturalmente a soja é uma atividade que acaba também gerando alguns impactos ambientais sobre o ecossistema de cerrado. Então você precisa também estudar, e eu sei que você vai estudar essas características aí das vegetações que são encontradas no Maranhão, no estado do Tocantins. Tanto do Tocantins, tanto da vegetação, como também da questão do clima, como também da hidrografia. Venha comigo então bem aqui, ó. Venha comigo, ó. Fala bem aqui, olha só, país da soja, justamente mostrando a questão do Matopiba, tá certo? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, que são grandes produtores aqui, olha só, certinho aqui, ó, certinho. Perfeito? Vamos lá então. Olha só como caiu já na prova algo relacionado a isso. Fala assim, olha comigo, nós temos Instituto Benjamin Constant, técnico e tecnólogo, sobre a proteção dos ambientes de cerrado no Brasil, assinale a alternativa correta. Tem cerrado no Tocantins? Tem. Preciso saber? Preciso, com certeza. Olha só como fica. São ambientes florestais rústicos
que não exigem medidas específicas de conservação. O que eu faço agora? Aí eu pego aqui, ó, a minha caneta e faço logo isso, porque está tudo errado, né? Está tudo errado. A ideia de rústicos e que não exigem medidas específicas de conservação, é claro que é brincadeira, né? Por isso a importância de parques nacionais, de florestas nacionais nas áreas de ecossistemas para buscar essa preservação ou conservação. Está errado bem aqui. Olha a letra B. As formações do cerrado nativas vêm desaparecendo em função da expansão da fronteira agrícola, dentre outros motivos, exigindo medidas conservacionistas. Lindão isso aqui. Olha só, o que eu estou me referindo? Expansão da fronteira agrícola, a expansão da monocultura do quê? Da soja. Na medida que avança essa monocultura, é necessário o quê? Medidas de conservação. É necessário medidas conservacionistas. Com certeza, letra certa é a letra B de bola. Que legal, né? Olha a letra C. As carvoarias contribuem para a manutenção do cerrado. É brincadeira, né? As carvoarias contribuem para a manutenção do cerrado, pois esse tipo de vegetação adapta-se ao fogo. É brincadeira, isso aqui não pode. Depois eu venho, olha só na D e na E. A proteção das nascentes é importante, mas as veredas são áreas brejosas que devem ser drenadas, pois prejudicam o abastecimento dos cursos de água do cerrado. Prejudicam o curso de água do abastecimento aqui, também eu faço isso. Com certeza está tudo errado quando diz que prejudicam. Os cerrados têm baixa biodiversidade, eu já não gosto muito disso aqui, ó, baixa biodiversidade, alguns trabalham, mas eu não gosto, e pouca importância quanto à presença de plantas medicinais, sendo de menor importância a proteção dos mesmos. Aí escangalhou tudo. Aí, sendo de menor importância, aí realmente é para achar graça, porque está tudo errado. Bem tranquilo. É por isso que é importante você compreender o bioma do cerrado. E no nosso pacote vamos estar explicando características todas aí do cerrado. Olha essa outra aqui comigo, ó. Sobre os possíveis impactos ambientais sociais causados pela monocultura, assinale a alternativa, eles gostam muito disso. A OCP adora isso aqui, ó, incorreta. E você precisa sempre estar atento. Lá na hora da sua prova não vai estar assim, em vermelho incorreta, mas você precisa estar atento. Significa dizer o quê? Que nós temos 4 que estão certas e uma a errada, e você vai marcar a errada. Vamos lá. Então, sobre os impactos ambientais e sociais causados pela monocultura. Tem monocultura no Tocantins? Tem. Soja. Então, vamos lá. Tendência à proliferação excessiva de insetos predadores do produto cultivado pela maior facilidade dos mesmos em encontrar o alimento preferido. É claro que isso aqui está certo, né? Claro que tem essa proliferação. Lembre que eu quero o quê? A errada. Necessidade de ampliação de biocidas ou de controle biológico para o controle das pragas do monocultivo. Também, né? A ideia de pesticidas, biocidas, né? Que acabam sendo muito comuns. Isso também está certo. Eu quero marcar o quê? A errada. Tendência a uma menor demanda de mão de obra no campo, sempre que os cultivos homogêneos favorecem o plantio ou colheita por métodos mecanizados. Com certeza também isso está certo. Na medida que avança a mecanização, na medida em que avança colhedeiras e sementeiras, o uso de mão de obra diminui. Isso está certo. Eu quero o quê? A errada. A errada ou vai estar na D ou vai estar na E. Impossibilidade de aplicação de medidas de controle biológico das pragas, devido ao aumento da diversidade vegetal e animal. Letra E, redução da biodiversidade animal, devido à baixa diversificação de opções de abrigo e ou de alimentos,
limitando a ocupação por diferentes espécies. Letra E está certo e a errada é a letra D. Impossibilidade de aplicação de medidas de controle biológico. É claro que isso não é impossível, isso é possível sim de fazer esses tipos de medida para controlar pragas, insetos e tudo mais. É claro que isso é possível. Questão para ficar realmente um pouco mais atenta, mas você tinha que ficar mais atento, mas você iria com certeza resolver. Olha só bem aqui, sobre a biopirataria no Brasil, assinale a alternativa correta. Vem comigo. Trata-se da apropriação ilegal de animais e de plantas, respectivamente da fauna e da flora nativas do Brasil, para comercialização também ilegal no Brasil ou no exterior. Lindão, perfeito, marcou já com o gordinho bem aqui, deu o conceito legal da biopirataria, muito comuns em todos os biomas deste país, principalmente em biomas de floresta amazônica, mata atlântica, também muito comum. Letra certa é a letra A. Helder, por que não pode a B? Vem comigo aqui, para você entender. A biopirataria ocorre na Amazônia, mas há pouco interesse na exploração ilegal da flora e da fauna de outros biomas, como de cerrados e de caatingas. Errado em dizer que há pouco interesse aqui, em cerrados e caatinga, não pode. Olha a letra C. Mamíferos e anfíbios são muito procurados para a captura de venda ilegal, mas atualmente há pouco interesse em aves e répteis. Pelo contrário, mais uma vez, pouco interesses não pode, com certeza. Olha como fica na letra D. O comércio ilegal das sementes ou plantas de importância medicinal atende às atividades de curandeiros, tendo pouco interesse os grandes laboratórios químicos. Pouco interesse esses grandes laboratórios químicos, não. Eles são os maiores, inclusive são considerados os maiores patrocinadores da biopirataria, né? Tá errado aqui. Letra E. A maior parte dos compostos químicos das plantas da Amazônia já tem patente brasileira registrada. O que torna a biopirataria pouco interessante para os laboratórios farmacêuticos multinacionais. Como eu disse agora há pouco, eles são os maiores patrocinadores. Também está errado. Letra certa ficou a letra A. Ok? E já quase finalizando aqui a nossa videoaula no YouTube, e eu tenho certeza que você vai aí adquirir os nossos produtos aqui na loja do Concurseiro. Vamos para um tema legal que está relacionado a descobertas e inovações científicas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Helder, o que isso representa bem aí? É muito importante você compreender que nós estamos vivendo no processo de globalização. E neste processo de globalização, nós vamos compreender a importância do meio técnico, científico e informacional, a revolução tecnológica. Essa revolução tecnológica é ela que vai ser a responsável hoje por mudar as características no mundo do trabalho, em virtude da robótica, da automação, da biotecnologia, da engenharia genética, da química fina, as novas formas de trabalho, a flexibilização também na maneira de trabalhar. O desenvolvimento científico-tecnológico traz também novas relações produtivas, na medida em que também cada vez mais novos elementos da ciência estão empregados na produção. A revolução tecnológica trazendo alterações nas relações sociais, até porque as mídias sociais mostram muito bem hoje o comportamento de várias pessoas no WhatsApp, no Facebook. Nós somos pessoas muito mais hoje digitais, muito mais virtuais do que presenciais em vários momentos da nossa vida, como também as novas relações que passam a existir no espaço rural e urbano, seja na produção ou seja da transformação da paisagem. Ou seja,
nós vamos sair de um meio natural, avançar no meio técnico na primeira e na segunda revolução industrial. A partir da década de 60 e 70, nós vamos começar a desenvolver o meio técnico, científico e informacional, que vai ser o principal pilar do processo de globalização, que vai gerar implicações no mundo do trabalho, nas relações produtivas, nas relações sociais, no espaço rural e urbano, e que vai trazer alterações na relação espaço-tempo. O tamanho do planeta Terra é o mesmo, mas o tempo da informação, o tempo da produção não é mais. Nós estamos falando de uma situação quase que instantânea, e é justamente isso que o seu conteúdo programático ele pede. Perfeito? A ideia dessas implicações. E um dos grandes problemas hoje vividos pela revolução tecnológica como consequência está relacionado ao desemprego estrutural. O que é esse desemprego estrutural que você tanto fala? Olha só comigo. O avanço tecnológico é um dos principais causadores desse tipo de desemprego. O processo de automação retira muitos postos de trabalho e a grande maioria desses desempregados não tem como acompanhar tais evoluções, passando a engrossar as fileiras do exército de reserva, ou seja, passando a engrossar o número de pessoas desempregadas, porque acabam sendo expulsas, acabam saindo do seu posto de trabalho por conta da automação, da robotização, que acaba aí naturalmente chegando em alguns postos de trabalho. Tranquilo? Muito bem, muito bem. E os países encaram essa tecnologia de uma maneira muito diferente. É muito interessante essa nossa imagem, porque nós vamos pegar, você sabe muito bem que o Japão é um país muito pequeno. Poderíamos colocar vários países do tamanho do Japão dentro do Brasil, iria sobrar espaço. Agora, quando nós vamos perceber os gastos ou as despesas do meio técnico científico informacional que cada país tem, o Japão fica grandão e o Brasil vai ficar pequenininho. Ou seja, apesar de ser um país com dimensão territorial muito pequena, é um país que investe muito, é um país que aposta muito no desenvolvimento científico-tecnológico. O Brasil, que já é um país de grande dimensão territorial, torna-se um país muito pequeno quando se fala em investimento científico-tecnológico. Perfeito? Essa também é uma maneira de encarar aí a questão sobre os impactos da revolução tecnológica na nossa vida. Vem comigo então nessa questão como ficou. Ó. Fala assim, sobre os tecnopolos, é correto afirmar que são grandes fábricas com uso intensivo de robotização nas linhas de produção. Não. Os tecnopolos, ou polos tecnológicos, são áreas no qual são marcadas pelo grande desenvolvimento científico-tecnológico. Em alguns casos tem a relação do PPP, a parceria público-privado, mas se tem grandes profissionais ligados à área da ciência, pesquisa e tecnologia. No Brasil, um importante tecnopolo que nós temos é São José dos Campos, porque São José dos Campos abriga o ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutico, a Embraer, além também do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, é um importante tecnopolo pela grande produção científico-tecnológica. Não tem nada a ver a ideia de fábrica com uso intensivo de robotização. Letra B, são os maiores centros de extração de silício. Quis fazer uma pegadinha aí, ó, no caso do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que é outra área de importante tecnopolo, mas não tem nada a ver a extração de silício. Um minério importante na fabricação de eletrônico. Na letra C, são os atuais centros mundiais de bolsa de valores internacionais. Não, os principais centros de bolsa de valores do mundo são as cidades globais. São as cidades globais e não propriamente os tecnopolos. Letra D, são centros irradiadores de inovações tecnológicas.
particularmente na indústria de eletrônicos e informática em geral. Bora ver controlam o Sistema Mundial de Informações via satélite e GPS. Estão todos nos países desenvolvidos do hemisfério norte. Acabei de dizer que São José dos Campos é um tecnopolo que está aqui no Brasil. Está errado, então, letra certa aqui é a letra D de dado. Beleza? Essa é aí a nossa contribuição inicial, tá certo? Lhe convido mais uma vez, adquira os nossos produtos. Você que vai aqui, está se preparando já para o concurso da PM do Tocantins, soldado, curso completo, vídeo aula, revisão online, revisão de véspera, apostila, exercícios, R$ 277 é o passaporte para a vitória. E para o cadete, R$ 330 também as videoaulas, os exercícios, os 3 simulados, revisão online, revisão de véspera, que é uma grande oportunidade para você e que vai ser fundamental para a sua aprovação. Beleza? Continua conosco aqui na loja do concurseiro, que eu tenho certeza que Papai do Céu já está abençoando a sua aprovação. Valeu e até a próxima!